Certa vez um homem estava com problemas na buzina do seu carro. E aí ele procurou consertar, recebeu muitas indicações, até que alguém disse assim: olha, eu sei um lugar perfeito, vai arrumar e você não vai ter mais problemas com a buzina do seu carro. De alguma forma ele considerava aquela buzina de uma forma importante. Só que ele foi. Quando ele chegou, achou o lugar que falaram para ele que era a oficina ideal, ele viu um grande portão alto, todo fechado, não tinha nenhum acesso para a oficina e apenas um recado perto da maçaneta escrito assim: para ser atendido, buzine. Às vezes a gente tem exatamente essa impressão quando falam para a gente sobre as tarefas, as atividades, os passos da nossa vida com Deus. Quando se pensa em meditação, leitura da Bíblia, atitudes para com as pessoas, a gente sabe o que fazer na maioria das vezes. O que na maioria das vezes a gente também não sabe é como. É para essa questão e respondendo essas perguntas que Paulo se dedica a falar de um assunto muito, mas muito importante na Bíblia, afinal de contas, é nos dizer como viver, e falando para aqueles cristãos na Galácia, ele traz para a gente também. Tem perguntas suas que serão respondidas daqui a alguns segundos, então não saia daí. Está só começando o Fé para Hoje. Deixa eu te dar um recado. Nós vivemos num corpo, existimos num corpo, nós amamos com esse corpo. Então, obviamente, não cuidar do corpo ou sentir danos no corpo vai danificar também todas as extensões das nossas relações. É muito importante pensar nisso, pensar como o intelecto afeta o corpo e quando os outros sistemas nos afetam o pensamento. É muita coisa para saber, mas também tem muita gente que sabe bastante coisas e que pode nos ajudar. Olha aqui essa revista que está sendo lançada neste momento, você tem ouvido falar dela aqui na programação da Novo Tempo, Máquina Humana. É um manual de verdade para que nos capítulos dessa revista você conheça mais sobre si mesmo e mais ainda, de como poder cuidar de si mesmo e da sua família também. Essa revista chega até você de forma gratuita, não porque a revista não vale nada, não, é porque você vale muito. Então peça a sua revista ligando para a gente, falando com a equipe da Escola Bíblica, que com muito prazer ela vai mandar a revista para você na sua casa. Lembrando, totalmente de graça, inclusive o envio, Máquina Humana, feita para você que é uma máquina humana e quer viver a plenitude do que seu corpo pode oferecer. Quando o cristianismo se espalhou desde o primeiro século, a partir daquele núcleo que existia lá dentro do ambiente que foi dominado pelo judaísmo, quando os primeiros discípulos começaram a sair obedecendo o que Jesus falou, batizando, e agora a promessa ou a ordem de Jesus foi cumprida saindo de Jerusalém, Judéia, Samaria e enfim, ele chegou aos confins da terra. Muitas coisas maravilhosas aconteceram, vidas transformadas, mas com isso também, essa difusão trouxe alguns desafios. Pensa comigo, quando o Evangelho chega, ele não chega para uma pessoa no vazio. Aquelas pessoas que começaram a ouvir tinham cargas culturais e elas são profundas quando a gente fala de cultura de verdade. Elas tinham costumes que essas cargas culturais traziam. Mas pensa também em uma pessoa que viveu 20, 30, 40, 50, 60 anos que seja, apoiando a sua vida e estruturando a sua vida a partir de uma religiosidade que era completamente diferente daquela que o cristianismo agora oferecia para ela. Associada a isso, nas igrejas que se formaram da região da Galácia, na cidade de Corinto, na cidade de Éfeso, havia
uma multidão de pessoas que ouviram o Evangelho e uma multiplicidade de pessoas de formas diferentes de pensar que compunham a igreja. Então, por exemplo, dentro de uma igreja existiam pessoas que romperam com o farisaísmo, romperam com o judaísmo e agora elas estão vivendo a religião de Cristo que contrariava em muitos aspectos, a religião dos fariseus. Tinha pessoas ali que nunca tinham ouvido falar de um Deus único e nunca tinham ouvido falar dos costumes judaicos e agora estava aprendendo, sentando lado a lado nos bancos da igreja. Havia pessoas ali que traziam a força cultural diferente, conforme eu mencionei, e que mesclavam essas coisas e tinham uma outra forma de ver o mundo. Os homens pensavam muito diferentes dos homens cristãos e agora eles tinham que se adaptar. Os judeus tinham que abrir mão de muita coisa e aqueles que estavam vindo das suas culturas pagãs têm que enfrentar o choque cultural que é viver agora a lógica do reino. Tudo isso na mesma congregação. É para este contexto e neste contexto que Paulo fala. E eu não posso esquecer de falar uma coisa para você. Não era só Paulo e não eram só os apóstolos que pregavam. Havia muitos pregadores e muitas pessoas pensando nessa forma de salvação, de justificação. Então, a mente das pessoas naquele momento era muito concorrida. Paulo diz, quando ele escreveu para os cristãos na Galácia, e pensa a Galácia assim, a Galácia era uma região muito grande, então não tem uma cidade chamada Galácia. Galácia tem uma região muito grande e muitas igrejas ali na região da Galácia, muitos cristãos que se espalharam por ali. Quando Paulo fala para esses cristãos ali, ele já deixa bem claro que um dia eles ouviram o Evangelho e ouviram o Evangelho puro e com pureza eles aceitaram. E agora ele vai começar a tocar num ponto que nunca morreu, porque é um desafio para todos os cristãos em todos os tempos. E a pergunta que gera esse desafio é: quão ampla é a salvação ou qual é a minha parte no processo de salvação? O que eu faço? O Evangelho é radical no que diz respeito a isso, porque o que você faz é não resistir. O que eu faço é me render. Presta atenção nessa frase e olha como ela choca um pouco. O Evangelho não exige de você obediência. Não dá um choque? Claro que dá. Mas é verdade a frase, porque obediência é aquilo que o Evangelho produz. As pessoas não chegam até Jesus tendo a capacidade de obedecê-lo. É o próprio Jesus que gera nas pessoas, pela transformação, a capacidade de obedecer. Eu falando, depois do que Paulo falou, do que os apóstolos falou, é muito mais fácil do que estar conversando sobre isso naquele momento. O Império Romano tem uma cultura extremamente meritocrática. É o império da conquista. Tudo que o romano tem diante dele, ele conquistou com estratégia, com força e com a espada. Quando se pensa naquilo que foi herdado pela tradição judaica, nem se fala. Eram muitas obras, muitas coisas, muitos requisitos que se tinha que cumprir. A salvação para eles era praticamente um campeonato. Agora chega a graça de Cristo que diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi este Evangelho que os Gálatas aceitaram e viveram assim. Até que alguém contaminou-os e começou uma discussão lá sobre essa forma de salvação, sobre o que fazer, e agora a igreja está vivendo a tensão que nós vivemos muitas vezes hoje, quando a gente pergunta qual é a minha parte no processo de salvação. Nesse contexto, a Epístola de Gálatas surge e Paulo vai caminhar para o capítulo 5 para dizer um dos versos mais importantes e conhecidos da Bíblia, sobre os frutos do Espírito. E ele começa em Gálatas capítulo 5, verso 22, dizendo: mas o fruto do Espírito é amor. E dali demandam 8 coisas que ele vai dizer. Você já pode ter ouvido isso em outras ocasiões, existem até músicas faladas sobre o fruto do Espírito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, do primeiro fruto, neste contexto, o amor, e qual é o significado dele para todos os outros. Mas nos próximos episódios aqui no Fé para Hoje, você vai ver comigo a importância e o impacto na nossa vida de todos eles, porque a resposta é: como eu consigo fazer o que Deus quer de mim?
Vamos pensar em algumas palavras que elas são exigências contemporâneas. Se você começar a pensar sobre o que te falam e colocar ali uma ordem de importância, ou talvez não, mas pensar e juntar todas as coisas que se exige de nós para vivermos na contemporaneidade, nós vamos ver também alguns desafios que não estão separados daquilo que Paulo começou a falar, que a Bíblia fala dos desafios da fé. Vamos pensar em autoestima. Quantas vezes nós ouvimos falar sobre isso? Da autoestima, de como você se vê e qual é a importância que se dá, que se tem disso. A maneira como nós nos vemos determinará todos os nossos relacionamentos. Há relações violentas sendo construídas por causa de uma estima baixa. Autoconhecimento também. Quando se fala de progressão profissional, de escolha profissional, uma escolha acadêmica, o autoconhecimento é essencial. Quem não se conhece, e isso está na superfície dos discursos desse momento, quem não se conhece tem muita dificuldade de tomar decisões corretas, se é que consegue tomar alguma. Pessoas de sucesso hoje são chamadas de pessoas automotivadas. Sim, elas conseguem ter uma força interior e uma reação interna para os próprios desafios. Há quem diga que quem chega no topo são as pessoas assim. Agora pense comigo um detalhe muito importante sobre isso. Aliás, não é nem detalhe. Se você vai falar com Deus, que é o autor e consumador da fé, que é o autor da vida, se qualquer conversa começou com auto, ela já começa esquisita, porque não há isso quando se fala da verdade divina. O salmista, quando pensou em conhecimento de si, ele não disse, Senhor, me dá autoconhecimento. Ele disse, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é um texto do Salmo 139. Ele não se propõe a um autoconhecimento. Ele pede para que Deus o conheça e revele a ele. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. E se existe uma palavra que a Bíblia diz, uma frase que a Bíblia diz sobre nós mesmos é: se você for seguir uma coisa que te leva à destruição, siga seus desejos. Agora, vamos pensar mais uma coisa no relato bíblico. Os grandes pecadores relatados pela Bíblia, qual deles tinha estima baixa? Você acha que Faraó tinha uma estima baixa? Faraó tinha uma autoestima elevadíssima, tanto que quando Moisés apresenta a personalidade de Deus para ele, ele praticamente fala, quem que é esse cara? Manda ele vir aqui falar comigo. E ele se coloca para falar de igual para igual ou num ponto superior a Deus. Lúcifer, quando peca, ele definitivamente não tem uma estima baixa. Pelo contrário, olhando para si mesmo, ele viu como adequado o lugar que ele deveria estar, o trono do Deus Todo-Poderoso. E a gente pode colocar nessa lista Caim, podemos colocar nessa lista os encontros que Abraão teve com aqueles que o enfrentaram na sua viagem a Canaã, e definitivamente eu não acredito que Davi estava com problemas com a sua autoestima no dia que ele cometeu um pecado com Batseba. Vamos pensar em motivação? Quando nós falamos de automotivação, antes de qualquer coisa, a gente precisa responder uma pergunta. Nós somos motivados para quê? Para ir em qual direção? Dela vão derivar outras perguntas também. A gente consegue ser automotivado de verdade ou é algum elemento de conquista externo que a mídia, a cultura, o sistema dominante nos deu para corrermos atrás? Por exemplo, se você está automotivado a ter uma conquista no trabalho, você pode ter até o combustível interno, mas quem determinou o destino não foi você. Se eu sou muito motivado a galgar degraus acadêmicos, por exemplo, fazer uma pós-graduação, mestrado e doutorado, o caminho pode ser impulsionado pela minha vontade. Mas não foi eu que inventei nada disso, é uma exigência coercitiva e externa. Agora, quando Deus começa a falar sobre isso para a gente, Ele diz assim, você precisa desesperadamente da ação do Espírito em você. Porque quem diz quem você é o Espírito que habita em você. Quem diz para onde você vai e o Espírito que nos constrange, que nos move, Paulo vai dizer essa expressão quando ele fala assim, enchei-vos do Espírito. Ele usa a expressão encher do Espírito
comparando com uma embriaguez. E o que ele está dizendo ali é muito importante, porque ele diz que uma pessoa embriagada, ela não fala como quer, não fala no tom como quer, não anda como andaria se não tivesse embriagada, não anda na velocidade, não vai para alguns lugares, ela está modificada, sua fala, seu andar, suas atitudes, as suas emoções, elas estão controladas e muito afetadas pelo álcool. Aí Paulo falando assim, sabe quando você vê uma pessoa embriagada, bêbada, ou você já ficou? Então, em vez de fazer isso, enchei-vos do Espírito. E a palavra, a expressão que ele usa encher, é exatamente isso mesmo. Tem como encher a cara de bebida? Ele fala, então encha-se do Espírito. Porque cheios do Espírito, nós não vamos falar como falaríamos se não estivéssemos com ele. Nós não vamos a lugares que iríamos, nós não vamos andar na velocidade que andamos, ou seja, há um controle total sobre as ações. Não é automotivação, é o Espírito que nos move. E quando a gente fala também de autoestima, a Bíblia vai nos contrariar quando começar com auto, porque Paulo também, falando para a igreja lá em Éfeso, diz que eu oro com Deus para que você possa conhecer esse amor de Jesus que excede todo entendimento. Mas para que esse amor de Jesus que excede todo entendimento seja conhecido, é o Espírito que coloca este amor dentro de nós. Uau! O que ele está dizendo é que se você ouvir alguém dizer Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama o tempo todo, mas não permitir que esse Jesus te ama seja falado do lado de dentro pela ação do Espírito, você nunca vai se sentir amado. E o que nos dá confiança para agir, nos dá controle diante de situações desafiadoras e que nos faz pensar em quem nós somos, o valor que temos, é a certeza do amor de Deus por nós, revelada pelo Espírito em nós. O resumo de tudo isso é que somos totalmente dependentes do Espírito para qualquer coisa. E aqui cabe uma nota muito importante. Naquele dia de tensão, naquele dia do último discurso de Jesus com os discípulos, Pedro, no final do capítulo 13 de João, vai falar para Jesus, Jesus, por ti eu darei minha própria vida. Jesus joga um balde de água fria e Pedro, porque é uma declaração de amor maravilhosa. Aliás, é uma declaração de amor totalmente adequada ao que Jesus falou sobre os custos do discipulado. Ele disse, e se você conhece as frases de Jesus sobre o custo do discipulado, ele fala uma coisa que Pedro responde, porque ele diz assim, que se você não for capaz de abrir mão de pai, de mãe, de posses ou da vida, não pode ser discípulo dele. Ele fala uma frase categórica, quem amar a sua vida, perdê-la-á. Aí chega Pedro e fala, Senhor, eu te amo e eu vou morrer por ti. A resposta de Jesus é, por ti, por mim darás a própria vida? Eu te garanto, estou te dizendo que antes que o galo cante, você vai me negar. Jesus está descartando Pedro? Claro que não. O que Jesus está dizendo é que uma declaração de amor como essa nunca será sustentada se o Espírito Santo não estiver produzindo esse amor. O que ele está dizendo é que nós jamais conseguiríamos entregar uma vida se considerarmos antes que essa vida é nossa. Quando nós olhamos para a nossa vida e pensamos exatamente desse jeito, nossa vida, nós definitivamente não entregamos. Qualquer pessoa na história que enfrentou a morte e morreu por causa da fé, já tinha a vida nas mãos de Deus. A morte só faz sentido para quem falou e fez o que Paulo disse. Para mim, o morrer é lucro, porque já não vivo eu, Jesus Cristo vive em mim. Jesus Cristo viver em mim é o que Jesus falou naquele dia. Convém que eu vá, ele vai dizer no capítulo 14 e 15 de João, falando naquele dia que ele falou com Pedro. Convém que eu vá. Já parou para pensar no desafio dessa frase? Porque Jesus está do lado dos discípulos. Era possível sentir o cheiro dele, tocá-lo, sentir as suas mãos, comer com ele. E pela nossa imaginação, mais proximidade que isso não existe. Imagine você agora preparando um almoço e sabendo que Jesus sentará à sua frente, fisicamente ali à mesa. Uau, isso é uma coisa indescritível. Só que Jesus contraria esse pensamento. Ele fala, é melhor que eu vá embora. A pergunta é, Senhor, viver ao teu lado é um sonho.
Então ele fala, vou te dizer o meu sonho, porque eu não quero viver ao seu lado, eu quero viver em você. A superioridade, ela não dá para ser medida quando Jesus fala isso. Ele diz, eu não quero viver com você, eu quero viver em você. E quando vier o Consolador, Deus como eu, que vai estar presente na sua vida, mas Ele vai estar presente na sua vida de uma maneira mais profunda ainda do que se tem agora. O Espírito Santo morará em você e dele demandará a força para todos esses impulsos puros que Ele mesmo gera. Aí sim, você pode fazer uma promessa, na certeza de que aquela promessa vai ser cumprida, não porque você está determinado a cumpri-la, mas porque o Espírito Santo em você garante a efetividade tanto da vontade como da execução da vontade. É interessante na carta de Paulo aos Gálatas, que é um texto, todos os capítulos dele muito importantes na história da igreja. Lutero falou que ele se casou com essa carta aos Gálatas, porque ela é uma carta irmã da carta de Paulo a Roma, falando de justiça pela fé. Mas como eu dizia, é interessante porque além dele dizer que o perdão dos pecados, a garantia da nossa salvação em Cristo Jesus, a redenção, a justiça, ela nos é colocada, nos é implantada pelo ato divino. Nós somos justificados sim pela fé, conforme eu disse, isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Mas aí ele vai dizer também que o desenvolvimento na vida espiritual, na vida com Cristo, também não depende de nós. O que depende de nós é a rendição, porque as coisas que se espera de uma caminhada cristã não é produzida pelo cristão, mas ela é produzida pelo Espírito Santo no cristão. Anota essa frase, porque ela é muito importante. Tal como Jesus, Paulo não rompe com o que é considerado correto. Paulo, como Jesus, não rompe com o que é escrito e descrito, normatizado na lei, mas ele rompe totalmente com a maneira com que se acreditava que esse certo poderia ser alcançado. E isso é muito importante, porque se errarmos a fonte, o combustível, o impulso para onde nós vamos, que determina como e que velocidade nós vamos, a gente não consegue chegar no final do caminho. Agora, escute o que ele vai dizer no capítulo 5 do livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Vale uma pausa. Paulo não divide as esferas que estão em combate diante de nós e em nós entre coisas espirituais e coisas materiais. Anote. A Bíblia não faz isso em nenhum momento, uma divisão entre espiritual e material. A gente faz isso influenciados por uma cultura dualística que predomina diante de nós. E muitas vezes até em ambientes cristãos você vai ouvir essa frase. Agora vamos pensar nisso espiritualmente. Estava pensando como antes? Vamos levar isso para o lado espiritual. Esse é um programa um pouco mais espiritual. Paulo nunca diria essa frase. Ele diz que seres espirituais discernem tudo espiritualmente. A diferença que ele vai colocar aqui, repito, não é entre espiritual e material, mas é entre espiritual e carnal. Dessa forma, podemos pensar que existe a cultura do espírito e a cultura da carne. Existe a política do espírito e a política da carne. Existe a economia do espírito e a economia da carne. Existe uma gestão familiar movida pelo espírito e uma gestão familiar movida pela carne. Existem pessoas espirituais e pessoas carnais. E é a partir desta realidade, deste ponto, que ele vai prosseguir. Então ele vai dizer, porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E agora ele vai dizer quais são os frutos da carne, as características dessa carne que estão em oposição ao espírito. Lembra do que eu falei de a lista das áreas que podem todas da vida serem divididas entre guiadas pelo Espírito, fundamentadas no Espírito e na carne?
Porque ele vai dizer primeiro quais são as características das obras da carne, conforme eu disse. As obras da carne, ele diz no verso 19, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. No verso 21, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Quando Paulo descreve as obras da carne, ele descreve as razões pelas quais sofremos. E ele diz que, naturalmente, se deixarmos o corpo humano, a vida humana, a vontade humana seguir sem freio, é só isso que se vai colher. Então, nesse ponto ele diz, espera aí, é aí que o Espírito Santo anda e vive e suprime as obras da carne, coloca-as em sujeição para que dele surja o fruto. Capítulo 5, verso 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Um contraste importante e há detalhes que não podem ser ignorados aqui. De trás para frente, ele diz que aqueles que andam com Cristo crucificaram. Em outros momentos ele vai dizer mortificaram. A carne e esse modo de pensar mundano foi colocado sob julgo e sobre a influência. Mais do que isso, ele foi mortificado a partir de um instrumento de tortura e morte que é a cruz. Já pensou em Jesus crucificado? Pois bem, ele diz que é isso que deve ser feito com a carne quando a gente vive no Espírito. Portanto, o Espírito pega a carne e arrebenta com ela e dá um golpe mortal para ela. Ela é presa, crucificada, foi morta na cruz. E desse ponto surge o fruto do Espírito. E ele começa dizendo o mais importante, amor. Amor é o amor que faz com que tenhamos atos bondosos. É o amor que nos gera motivo para sermos pacientes. É o amor que é o sustentáculo da longanimidade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. O amor não é exatamente igual a qualquer outra coisa descrita assim, mas é o amor que dá o motivo, a razão e se conecta com todos eles para que esse amor seja percebido. Hoje, a gente conseguiu perceber e ver pela carta de Paulo aos Gálatas que a tensão entre o que eu faço e o que Deus faz não é uma coisa de hoje. Lá, a igreja já tentava resolver esse problema. Paulo, pela inspiração divina, resolve e diz que tudo o que fazemos depende de Cristo. Portanto, não são as minhas obras que me levam a alcançar a salvação, mas a salvação que me alcançou, que produz boas obras em mim. Quando nós prestamos atenção nisso, aumenta em nós a consciência do quanto precisamos do Espírito. E ele fala que é o Espírito que gera na gente tudo que nós precisamos. A estima, o conhecimento, a motivação, enfim, a vitória. Vimos hoje que o objetivo da vida, o progresso para onde nós caminhamos, tem que ser divino também. Tudo aquilo que nos faz e nos dá força para caminhar. Olha, eu te chamo para que no próximo programa você já deixe agendado aí, porque nós vamos falar de uma demanda já, de um desdobramento desse fruto do Espírito que, do amor, gera alegria. Já vou falar para você logo de cara, sem alegria, sem chance. Antes de pensar que a alegria está no final, em que momento e quais são os papéis importantes que a alegria desempenha na nossa vida. A gente se vê no próximo Fé para Hoje.